pessoal, está começando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje a nossa conversa é com o professor Antônio Carlos Guastaldi, do Instituto de Química da Unesp Araraquara e coordenador do grupo de biomateriais. Professor, como surgiu o seu interesse pela ciência? Bom, o interesse pela ciência, ele vai acontecendo espontaneamente. Isso, claro, quando acontece. Porque você começa uma carreira, como no meu caso, faz graduação, depois faz mestrado, doutoramento, depois vai para outros países, tem contato com as mais diferentes áreas do conhecimento e isso vai, eu diria que vai brotando naturalmente. Não tem uma decisão assim, agora eu vou ser cientista. É um processo que vai acontecendo natural na vida de muitos, eu não diria da totalidade, mas de muitos que vivem na universidade, principalmente a universidade brasileira. Professor, conte um pouco da sua trajetória acadêmica, como você construiu sua carreira. Eu sou da primeira turma de Engenharia de Materiais da Universidade Federal. A Universidade Federal, ela, vamos dizer assim, ela nasce com dois cursos, Engenharia de Materiais e Licenciatura em Ciência. Isso já era um desafio também, porque poucos de nós sabia o que era Engenharia de Materiais, talvez até poucos dos professores. Eu não diria todos, mas poucos dos professores sabiam o que era efetivamente. Então, de 70 a 74 eu fiz Engenharia de Materiais. Depois, em seguida, eu fiz mestrado em Ciência dos Materiais na USP de São Carlos, no Departamento de Materiais. E em seguida, eu fiz doutoramento na Universidade de São Paulo também, mas na Poli, em São Paulo, em metalurgia. Durante esse caminhar, ainda tentando responder a questão anterior, durante esse caminhar, eu fui vendo que, vamos dizer assim, eu tinha pendores para o lado da ciência e não necessariamente me tornar um cientista, mas que era uma coisa bastante excitante para mim. Nesse momento, eu já tinha contato com eu nem posso dizer que é uma área, mas era uma preocupação dos biomateriais e quando fiz doutoramento, eu já fiz uma coisa que era um intermediário. Era desenvolvimento de ligas metálicas para aplicação odontológica, então já tinha, vamos dizer assim, um viés da metalurgia com aplicação do material, que no caso eram ligas metálicas, para ser aplicado na área odontológica. Então já era uma preocupação com duas áreas que a gente poderia pensar. Naquela época, totalmente diferentes. Hoje já existe um entrosamento muito grande entre muitas áreas. A pessoa pode trabalhar em tecnologia de informação, pode trabalhar em matemática e está desenvolvendo um trabalho voltado à área da saúde. E ser professor foi uma consequência? Tem, eu diria que tem muitas consequências e eu só vou dizer as consequências boas, porque aí coloca a gente num desafio quase constante. Quem trabalha numa área que tem uma interface grande ou pequena com a área da saúde, é um desafio, eu diria que todos os dias da vida. Porque todos os dias, mesmo os problemas que nós achamos que estão resolvidos, aí a gente vê que há necessidade de melhorar. Vou voltar ao meu doutoramento. Desenvolvemos ligas metálicas, que era para odontologia, para restauração metálica, na época se chamava restauração metálica fundida. Hoje, já
uma quantidade grande de outros materiais proveniente da área de plástico, proveniente da área de cerâmica e ainda proveniente da área de metais. Eles são ou podem ser aplicados tanto para odontologia como para ortopedia. Então, esse desafio é um desafio constante. E aí eu gostaria de fazer um parênteses e dizer que, muito embora tenha sido por acaso, mas o fato de eu ter cursado um curso que foi um desafio no Brasil, foi o primeiro curso de engenharia de materiais, na época se chamava Engenharia e Ciência dos Materiais. Depois foi retirado ciência, então ficou Engenharia de Materiais. Esse curso foi um desafio grande e, do ponto de vista agora daqueles que cursaram esse curso, foi uma coisa bastante importante na nossa vida e, vamos dizer, para a própria sociedade, porque nós aprendemos uma nova maneira de pensar. Ela não está pronta ainda, mas nós aprendemos uma maneira de pensar que é como os mais diferentes materiais, ou juntos ou individuais, eles podem ser aplicados não só para a área da saúde, para as mais diferentes áreas. Por acaso, eu trabalho na área da saúde, ou eu tenho uma interface muito grande com a área da saúde. Mais para adiante eu falo sobre a questão da regeneração óssea. Mas poderia trabalhar em outras áreas, eu diria que sem grandes problemas. É claro que aí eu não teria, vamos dizer, esse ímpeto pessoal que eu gosto dessa interface. Ciência dos materiais, engenharia e ciências dos materiais aplicado para resolver ou para ajudar a área da saúde. E quais os desafios de ser pesquisador atualmente? Eu não diria que é só atualmente, eu diria que os desafios ele faz parte da própria carreira. Agora, tem momentos, ele faz parte da própria carreira e ele é estimulante para quem está, vamos dizer, seguindo essa carreira ou essas carreiras. Mas o grande desafio é quando você começa a ter dificuldade em investimentos. E isso nós agora estamos passando, a Universidade Brasileira, e claro que a própria sociedade está passando por um processo que eu não saberia, eu sei descrevê-lo, mas não saberia nominá-lo, que falta dinheiro para aplicar em coisas importantes. Eu acho que as pessoas que estão, vamos dizer, administrando o país, ou estão na administração, eles nem têm claro onde que deve ser colocado ou continuar sendo colocado certos investimentos. Eu não tenho a menor dúvida, qualquer dúvida, que a área da saúde não poderá ser sacrificada. Então, esse é um desafio, é que mesmo com todas essas dificuldades, a gente não esmoreça, continue trabalhando na área da saúde e talvez ainda mais do que isso, sensibilizando aqueles que decidem como vai ser repartido o dinheiro, para onde vai. Acho que isso é uma coisa importante. Muitos desses, é uma coisa interessante, eles ficam mais sensíveis quando eles precisam, tem um problema qualquer, problema do sistema cardiovascular, que só a grande maioria tem. Numa sociedade em desenvolvimento, a gente vive sob tensão. Quando ele precisa disso, não adianta só pensar, eu compro fora, ou eu vou fora do país, ou eu vou me operar fora. Depois ele vai conviver aqui. E aí você tem os problemas de revisão, que normalmente não é feito na área da saúde. O paciente nunca acredita, aí é uma questão cultural, que é necessário. Você vai ao dentista, faz uma restauração,
ou várias, você tem que fazer uma manutenção. Você põe uma válvula do coração, as manutenções são diferentes, mas você tem que fazer. Aí tem, não é deve. Tem que fazer manutenção. Por exemplo, uma delas seria o tipo de alimentação. Por exemplo. Professor, o senhor tem várias funções ao mesmo tempo. Como que é agregar todas essas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo é difícil. Mas não, vamos dizer assim, com o passar do tempo a gente vai aprendendo uma certa organização e não necessariamente, eu sou dos docentes que ainda preparo todas as aulas que eu vou dar. Todas. Não é assim, essa eu já sei. Claro que eu sei o conteúdo programático de todas as disciplinas que eu dou e das palestras que eu vou fazendo, desses encontros de biomateriais. Mas eu ainda preparo. E acho que se eu pudesse, eu não gosto muito de dar conselho, mas se eu pudesse dar conselho, vamos dizer, para aqueles que estão se formando, sempre tem que se preparar se preocupar com a preparação daquilo que vai ser passado por uma determinada plateia. Mas, sendo mais objetivo, claro que hoje eu não preciso gastar o tempo que eu gastava para a preparação que eu gastava no início da carreira. Então, isso favorece você ter uma série de atividades. A própria pesquisa, eu entendo o que está sendo feito no mundo, por exemplo, na área de regeneração óssea, e muitas coisas da área de biomateriais. Eu faço uma consulta bibliográfica nas bases mais importantes e eu tenho uma ideia do que está sendo feito no mundo. Então, numa época, gasta-se muito tempo para fazer uma coisa, numa outra época, você tem também um conhecimento adquirido que favorece você utilizar menos tempo, mas não se deve usar menos tempo no contato com os alunos, porque eles serão aqueles que, vamos dizer, seguirão esse caminho. Quando a primeira pergunta, que é o interesse pela ciência, nós temos que, vamos dizer, ajudar os novos alunos a ter esse interesse também. E o senhor pode contar um pouco dos seus vários feitos na universidade? Bom, eu acho que o grande feito, um deles até colocaria na questão anterior, né? Essa obrigação, mesmo porque nós somos pagos para essa obrigação, com o ensino, quer seja de graduação, quer seja de pós-graduação. Mas a gente tem uma outra coisa importantíssima, que é feito na universidade e fora dela, que é você orientar as pessoas, independente se é aluno no início de carreira, meio de carreira, final de carreira, professor universitário. Às vezes professor universitário ele está em crise. O que é que a gente faz agora? Então, esse é um feito que eu acho que é importante que a gente deva ter preocupação. O outro, quando você trabalha com a área de biomateriais, aí talvez seja uma característica mais as pessoas que estão ligadas a isso, você pode operar, ou atuar, é a palavra melhor, pode atuar em várias áreas ligado a área de emprego de biomateriais. A gente pode perfeitamente. E ter uma preocupação seguinte, que nós somos, além de tudo, ou apesar de tudo, acho que melhor dizendo, não é nós deveríamos ser educadores, que é a nossa função principal. O que é ser educador é uma resposta que eu demoraria talvez vários dias para dizer, mas ter essa preocupação
de conduzir os processos, de falar da importância do estudo, de falar da importância de saber qual é a aplicação, do cuidado que deva ter com o outro, e o outro é um ser qualquer. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.